e agora vamos falar sobre um exame pioneiro capaz de detectar a leptospirose em estágio inicial. Isso mesmo, Caio. A gente vai conversar com um pesquisador do Butantan, Luiz Guilherme Virgílio Fernandes, sobre um teste que eles desenvolveram para detectar a leptospirose. Boa tarde, Luiz, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Conta pra gente como que funciona esse exame que vocês desenvolveram. Tá, vamos lá. Então, vamos entender hoje como é feito o diagnóstico sorológico da leptospirose, né? Leptospirose é causada por uma bactéria, e aí, quando acontece a infecção, o nosso sistema imune começa a responder contra essa bactéria e gerar uma resposta de anticorpos. Então, esses testes que a gente chama de sorológico, eles detectam indiretamente a infecção, detectando esses anticorpos. Hoje, como é feito o teste padrão? Ele é chamado de teste de microaglutinação. Você pega o soro desse possível paciente, coloca em contato com as bactérias vivas, você tem que acabar cultivando várias bactérias, né, várias espécies de leptospira, e ver se acontece a aglutinação. O problema desse teste, referência, é que ele demora um pouquinho para detectar essa aglutinação. Então, o paciente já pode estar com leptospirose, e o diagnóstico clínico é complicado, então ele vai fazer esse teste sorológico, mas ele ainda não gerou uma quantidade suficiente de anticorpos para gerar essa aglutinação, né? A aglutinação, a bactéria fica toda juntinha, você vê uns grumos. E aí ele é considerado negativo. E aí ele está com sintoma, volta para o hospital, faz o teste em um segundo momento, e aí sim esse teste acusa positivo. O que a gente fez? A gente desenhou uma proteína quimérica. O que é uma proteína quimérica? É uma proteína Frankenstein. A gente pegou pedacinhos importantes de várias proteínas relevantes para a bactéria, criou essa proteína artificial, essa proteína quimérica, e a gente testou o soro desses pacientes na fase na qual eles são negativos pelo teste de referência e na fase que eles são positivos. E a gente viu que 75% dos pacientes que eram falsos negativos pelo teste padrão, eles reconheceram, né, os anticorpos no soro desses pacientes reconheceram essa nossa proteína artificial. Então, ela tem um grande potencial da gente fazer aqueles diagnósticos rápidos, né, igual os diagnósticos de COVID. Então, a ideia é escalonar, né, a produção dessa proteína Frankenstein e começar a distribuir para a população, né? Quando a gente tiver mais resultados também, a gente tem que testar com mais soros, mas foi muito promissor, assim, né? De funcionar melhor do que o teste padrão pela OMS. Então, durante a pesquisa, os resultados obtidos foram ótimos. Foram muito bons, foram muito bons. Era o que a gente sempre buscava no grupo de pesquisa, né? A gente sempre estudava algumas proteínas individuais da bactéria para ver se essas proteínas eram bons candidatos para diagnóstico. Aí eu falei, bem, se a gente tem várias proteínas descritas que são mais ou menos boas, vamos fazer uma busca e vamos, com base em resultados do nosso próprio grupo, juntar tudo que a gente conseguir numa superproteína, que é essa proteína quimérica. Ela tem pedacinhos de 10 proteínas de leptospira. E quais são os próximos passos agora? Bem, os próximos passos, acredito eu, a gente tem que otimizar a produção dessa proteína, né? Porque como a gente produz essa proteína, a gente tem a sequência de DNA que codifica essa proteína e a gente coloca dentro de uma outra bactéria que chama E. coli. A gente faz a E. coli trabalhar para a gente, ela acaba produzindo essa proteína. Então, a gente tem que, primeiro momento, é tentar melhorar essa produção, também para baratear os custos futuros de produção. E a gente tem que firmar algumas parcerias também com algumas instituições para a gente ter um rol maior de soros, principalmente nessa fase inicial, para a gente ter saber mais o poder de detecção do nosso teste. Ô Guilherme, tem um teste convencional que a OMS recomenda, não é? Mas no caso dessa tecnologia do Butantan, ela se mostrou inclusive mais eficiente. Isso, o teste referência pela OMS é esse que eu falei para vocês, o MAT.
ele, além de ele não ser muito sensível na fase inicial, ele tem uma série de problemas, porque ele é bastante subjetivo, é difícil de interpretar. Você tem que ter um técnico treinado, você tem que manter no seu laboratório uma série de culturas de leptospira. Aí você pega o soro desse paciente, coloca para reagir com todas elas, aí olha onde acontece a aglutinação. Então ele tem uma série de limitações, mas hoje ainda é o que é feito, não só para diagnóstico, mas também tem um poder epidemiológico, né? Você acaba sabendo qual é o sorogrupo de leptospira que está infectando a pessoa e você consegue rastrear uma possível fonte de infecção, né? E é possível ter uma previsão de quando esse exame pode chegar à população para facilitar a detecção da doença? É difícil acabar antecipando quando isso vai acontecer, mas a gente pretende acelerar bastante, né, os resultados para chegar o quanto antes. Difícil. Certo. A gente conversou agora com o pesquisador do Butantan, Luiz Guilherme Virgílio Fernandes, sobre um novo teste que eles desenvolveram para detectar a leptospirose. Muito obrigada pela sua entrevista. De nada, obrigado pelo convite. Educadora.